Tem muita gente que diz que já desistiu de encontrar alguém legal para um relacionamento, que isto está tão difícil que, portanto, nem deve existir alguém que seja realmente legal e que vale a pena se procurar ou se esperar para uma relação. Pessoas que pensam desta maneira estão incrivelmente equivocadas, mas mais do que isso, acabam se atrapalhando bastante. Eu já vou dizer como é que essas pessoas se atrapalham. Mas antes eu queria fazer algumas observações. A primeira é que o fato de algo ser difícil para alguém não significa que este algo não exista. Significa apenas que para aquela pessoa é difícil. Por exemplo, para mim seria muito difícil encontrar ouro ou petróleo, eu não saberia como procurar. Mas isso não significa que ouro e petróleo não existem. Significa apenas que para mim seria difícil encontrar. Outra observação é que quando uma coisa é difícil para uma pessoa, também não significa que essa coisa seja difícil. Significa apenas que é difícil para aquela pessoa. Aquela pessoa que não tem as habilidades necessárias, o conhecimento necessário ou o tino necessário. Mas esta pessoa, para quem algo é difícil em um momento, ela pode aprender o que é necessário para obter aquele algo desejado, ela pode desenvolver as habilidades, ela pode adquirir os conhecimentos, ela pode desenvolver a técnica e o tino. E outra observação é que tem muita gente que diz que já desistiu, mas na verdade não desistiu de fato. A pessoa fez foi desacreditar. E como ela desacredita, é melhor ela viver como se tivesse desistido, porque assim vai ser mais confortável, ela acha até que vai relaxar mais. E tem algumas pessoas que acreditam que quando relaxarem vai aparecer, porque elas estarão menos ansiosas e pronto, e elas vão atrair e vai dar tudo certo. Só que não funciona assim, infelizmente. Tu pode estar super relaxada, tu pode deixar de procurar, mas nem por isso vai dar certo. É super importante a pessoa entender o que aconteceu e agir da forma mais adequada para obter aquilo que deseja. Fora que, quando alguém finge que não deseja mais, isso tem consequências. Este fingimento faz parte de um mecanismo de defesa chamado negação. A negação é para defender a pessoa, é um mecanismo psíquico utilizado para não gerar tanta dor, tanto sofrimento. Mas a própria negação acaba, no final das contas, gerando muitos sofrimentos, porque estes desejos que são negados, eles ficam alojados no interior de quem os nega e depois de tanto acumular tensão emocional, eles geram conflitos e provocam ações autodestrutivas. Então, a pior estratégia é esta de fingir que não quer. É melhor descobrir o que é preciso para se ter aquilo que se quer de fato. Bom, aí vem o problema, né? Como achar uma pessoa interessante? A primeira coisa é quebrar essa lógica. Tu não tens que achar uma pessoa interessante. Isto está errado. Tu tens que saber como ser achada por uma pessoa interessante. Isto é que é o correto. Não adianta tentar achar alguém interessante, isso vai te custar muita energia, muito tempo, muito esforço. Desenvolver habilidades demais que levariam muito tempo para serem desenvolvidas e, na maior parte das vezes, não vai funcionar. O que há de melhor é saber como ser achada por alguém que é realmente interessante para ti. E é muito mais fácil do que parece, além de bem mais eficiente. Isso se chama posicionamento. Posicionamento é quando tu és capaz de demarcar muito bem aquilo que tu és e demonstrar aquilo que tu és em todas as tuas atitudes. Na maior parte das vezes, coisas que são interessantes para ti podem estar próximas de ti. Pessoas que são interessantes para ti, pessoas que poderiam se conectar contigo, ficar super apaixonadas por ti, loucas de desejo de se aproximar e de vontade até de ter uma relação, compartilhar a vida contigo. Enfim, essas pessoas não estão tão distantes assim. Só que elas não são capazes de te reconhecer. Olha, quando a mente humana reconhece algo que para si é importante, isto gera uma atração sobremaneira, uma atração quase que irresistível. É um impulso, isso faz parte da nossa pulsionalidade, de mecanismos internos muito profundos que são acionados quando nós somos capazes de reconhecer que estamos diante de algo que é aquilo que nos importa.
O grande problema é que, na maior parte das vezes, nós não somos capazes de reconhecer. Tudo parece muito igual, tudo fica muito camuflado no meio de muitas coisas. E aí, por não reconhecermos, esse estalo profundo, ele não acontece. E por que nós não reconhecemos? Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo as mesmas coisas que outras fazem, as pessoas estão repetindo padrões comportamentais e não estão delimitando a sua identidade. No final das contas, não estão se posicionando. Muita gente nem sabe o que é posicionamento. E é provável que tu não saibas o que é posicionamento. Eu já falo sobre posicionamento há muitos anos. Eu acredito que eu devo ter sido uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa a falar sobre posicionamento aqui na internet. É verdade, eu estou velho, já estou na internet há muito tempo. E eu posso te ensinar, porque nisso eu sou bom. Eu não sou muito modesto, mas bom em posicionamento eu sei que eu sou. E eu vejo como as pessoas falham neste campo, não sabem se posicionar. Tem gente que imagina que posicionar é meramente dizer o que quer. E às vezes, sim, se posicionar é, sem dúvida alguma, dizer o que quer. Mas é muito mais do que isso. Se posicionar é demarcar o teu espaço, é demarcar a tua identidade, é comunicar quais são os teus valores e características em tudo. E essa comunicação não é simplesmente dizer, falar para o outro, mas demonstrar, sobretudo, através das tuas atitudes. Quando alguém vê algo assim muito bem delimitado, aquilo que resplandece os valores certos, as características certas, enfim, se a pessoa que se afinaria com aquilo que tu és, e tu vai se surpreender, porque são muitas as pessoas que poderiam se afinar com aquilo que tu és. Enfim, quando essas pessoas virem em ti o resplandecer daquilo que elas procuram, elas vão ficar fortemente magnetizadas, fortemente atraídas. Tu não vais ter que fazer nenhum esforço, tu não vais precisar avaliar ninguém, tu não vais precisar correr atrás de absolutamente ninguém. Tu só tens que saber te posicionar. Só que para uma pessoa se posicionar, ela não pode ser fria, ela não pode ser morna, ela não pode buscar neutralidade. Pelo contrário, ela tem que ser incisiva. É isto que é posicionamento. Eu me lembro daquela não é nem recomendação, eu ia dizer que era uma recomendação bíblica, mas não é exatamente uma recomendação bíblica, mas uma citação bíblica que diz que os mornos serão vomitados. E é exatamente isto. Os mornos, aqueles que não conseguem se posicionar, eles são vomitados, de fato, mas não vomitados no sentido de que haverá um nojo deles, mas no que diz respeito a ficarem fora do espaço, do campo das possibilidades. Eles estão fora, porque eles não têm uma identidade muito demarcada. Isto é incrivelmente importante em todas as áreas, até na política. Uma pesquisa revelou que o voto hoje em dia não tem mais a ver, por exemplo, quando alguém vota para um prefeito, quem vota já não vota mais tanto assim, levando em consideração as habilidades administrativas daquele que vai administrar a cidade. Antigamente isto era muito, mas muito importante. Alguém quer votar para um prefeito, queria saber se o prefeito iria resolver os problemas mais corriqueiros daquela cidade. Hoje em dia, o voto tem a ver com os valores reconhecidos naquele prefeito. Tem a ver com a sensação de que aquele prefeito ele representa certas causas, ele tem certas características, certas identidades, ele tem certos valores muito, mas muito demarcados. É isto que leva uma pessoa a votar, por exemplo, mas não apenas no que diz respeito ao voto. Outra pesquisa também mostrou, sobretudo nos Estados Unidos, que houve um desejo, um despertar, um interesse muito grande de homens por mulheres que se apresentavam fortemente como evangélicas, como cristãs evangélicas. Agora, olha só, eu não estou dizendo que alguém aqui deva sair por aí dizendo eu sou evangélica, de maneira alguma. Até porque não basta dizer. Dizer que tem uma crença, dizer que acredita em algo, muita gente faz. Estas mulheres que se apresentavam como evangélicas, elas se apresentavam firmemente. Elas se mostravam num evento da igreja aos domingos, por exemplo, num culto, numa atividade de oração, uma pregação que elas achavam legal, que elas assistiam, elas compartilhavam, uma frase bíblica. Elas não mostravam só isso, elas mostravam outras coisas, sem dúvida alguma, mas
percebia-se que elas eram, que aquilo era o centro, que aquilo